O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acredita que os Estados Unidos não deveriam ter se envolvido na Ucrânia e deveriam apenas ter observado enquanto a Rússia tomava o país. Donald Trump fez essa declaração antes do jantar de Páscoa na Casa Branca, mas por trás dessa frase há algo mais do que apenas ressentimento. Donald Trump, que afirmou já ter vencido várias vezes a guerra contra o Irã, ameaçou interromper todos os fornecimentos de armas para a Ucrânia, caso a Europa não o ajude agora a desbloquear o Estreito de Hormuz. O chefe da Casa Branca ameaça suspender o programa de compras prioritárias para a Ucrânia, no qual os países europeus compram armas dos Estados Unidos para repassar à Ucrânia. E sobre o dinheiro que europeus já enviaram aos Estados Unidos para comprar armas, Donald Trump ameaça confiscar e usar na guerra contra o Irã. Ao mesmo tempo, o embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Matthew Whitaker, declarou que o presidente americano realmente está reavaliando a participação de Washington na OTAN e, segundo ele, essa reavaliação pode influenciar o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Meu nome é Alexei Pitti. Antes de começarmos, inscreva-se no canal para discutirmos esse tema juntos. Deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Pitti News. O link está na descrição deste vídeo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos não deveriam ter se envolvido na Ucrânia. Ele declarou isso a jornalistas na Casa Branca antes do almoço de Páscoa. Veja a citação dele. Estamos gastando bilhões. Não deveríamos ter nos envolvido na Ucrânia, que fica a milhares de milhas daqui, do outro lado do oceano. Mesmo assim, ajudamos. Tínhamos um presidente, um completo idiota. Deu a eles 350 bilhões de dólares sem receber nada em troca. Deu tanto dinheiro para eles, gastou tanta munição. Agora estamos produzindo munição por todo o país porque precisamos. Porque ele deu tanto para a Ucrânia e não recebeu nada em troca. E eu vendo munição para eles. Quem paga por isso é a União Europeia. Importante lembrar que Donald Trump já usava esse número no ano passado. Bilhões, afirmando que Zelensky supostamente fez os Estados Unidos gastarem 350 bilhões de dólares durante o governo Biden em uma guerra que, segundo ele, não pode ser vencida. Trump criticou a Europa, destacando, e cito, eles deveriam ao menos fazer alguma coisa, então que pelo menos paguem por isso. Mas tudo o que vendemos fomos nós que fizemos, e eu só quero dizer para vocês, a OTAN nos tratou muito mal, e vocês precisam se lembrar disso. É curioso que, mesmo depois de mais de um ano, ainda não conseguiram explicar de onde exatamente Donald Trump tira esse número de 350 bilhões de dólares. É daqui que esse número vem. Ele repete esse número o tempo todo, mas até agora ninguém conseguiu explicar de onde vem esse valor de 350 bilhões, nunca houve um número sequer próximo disso. Mas Trump acabou em situação desesperadora. Mesmo se gabando, seus problemas são graves. É exatamente por isso que, na véspera, ele fez um pronunciamento de emergência ao povo americano sobre a guerra contra o Irã. E ele admitiu que sim, a maioria dos americanos acha que ele não tem nenhum plano para essa guerra. Ele esperava que fosse como na Venezuela. Não funcionou e ele está sem saber o que fazer. Fiz um episódio só sobre o pronunciamento de emergência. Assista no canal se ainda não viu. Donald Trump grita aos quatro ventos sobre como ele já venceu a guerra contra o Irã umas 5 vezes. Mas na verdade não é bem assim. Ele precisa desesperadamente da ajuda dos aliados que ele já conseguiu ofender e humilhar várias vezes, mas isso não fez com que Trump tirasse alguma conclusão. Não, ele faz uma chantagem ainda maior. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou interromper o fornecimento de armas à Ucrânia se a Europa não ajudar a desbloquear o Estreito de Hormuz. É o que informa o jornal britânico Financial Times, citando 3 fontes bem informadas. Segundo eles, o chefe da Casa Branca ameaça suspender o programa. O programa de compras prioritárias para a Ucrânia, o programa Purell, no qual países europeus compram armas dos Estados Unidos para repassar a Kiev. E, como já informou o jornal Washington Post, o Pentágono também está considerando a possibilidade de redirecionar para a guerra com o Irã equipamentos militares importantes destinados às forças armadas da Ucrânia. O chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou em 28 de março que os Estados Unidos não estão redirecionando nada para o Oriente Médio. As armas já adquiridas pelos países da OTAN para a Ucrânia, no entanto, ele não descartou essa possibilidade no futuro.
Mas eu destaco que também houve um pedido do Pentágono ao Congresso para que 750 milhões de dólares que os europeus deram para a compra de armas para a Ucrânia fossem retirados e enviados para a compra de armas para a guerra de Trump contra o Irã. O embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Matthew Whitaker, declarou hoje que o presidente americano realmente está reavaliando a participação de Washington na OTAN e, segundo ele, essa reavaliação pode influenciar o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Matthew Whitaker disse isso depois que os aliados da OTAN, a maioria dos quais está na Europa, rejeitaram o pedido de Trump para apoiar a operação militar no Estreito de Hormuz. Bem, novamente, como um pedido. Trump age como se todos tivessem obrigação de ajudá-lo, dizendo: "Vocês são obrigados, têm que me ajudar." Citação de Matthew Whitaker. Acho que agora está absolutamente claro que o presidente Trump avalia e reavalia tudo, seja nossa participação na OTAN, seja nosso apoio aos esforços europeus na Ucrânia. Pouco depois, Matthew Whitaker repetiu comentários de outros funcionários americanos que descrevem a OTAN como uma via de mão única, beneficiando apenas a Europa. Citação: "Isso deveria ser uma via de mão dupla. Os Estados Unidos também devem ter alguns benefícios e vantagens. Caso contrário, nós seremos apenas otários que garantem a segurança da Europa sem nenhuma reciprocidade." E aqui é difícil para mim discordar da chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, que afirmou que as palavras de Trump sobre uma possível saída da OTAN foram muito duras. E tais declarações só podem ser benéficas para o ditador russo, Vladimir Putin, e figuras semelhantes. Ela afirmou que Trump, claro, sempre faz pose de alguém impaciente, intolerante com o mal, com alguma injustiça e assim por diante, mas isso nunca se aplica a questões relacionadas à Rússia. Kallas respondeu à pergunta sobre a Rússia supostamente ajudar o Irã com informações de inteligência e o jornalista quis saber por que os americanos toleram esse comportamento russo. Já está comprovado que sim, os russos ajudam os iranianos com informações de inteligência. Como resultado disso, os americanos perdem aviões caríssimos, mas os americanos dizem: "Não tem problema, ora, ajudaram só um pouco." E então Kaja Kallas responde com as seguintes palavras, citação: "Isso é realmente difícil de entender. Essa ligação era muito óbvia. Se levarmos em conta que o presidente Donald Trump não é uma pessoa muito paciente por algum motivo, sua paciência com os russos parece nunca se esgotar." Kallas também comentou as palavras de Donald Trump sobre o fato de que os aliados não ajudaram os Estados Unidos na guerra contra o Irã e, segundo ela, na aliança. Ninguém entendeu o objetivo da operação militar americana, além de não terem sido feitas consultas com os aliados. E aqui vou citar Kaja Kallas, que expressa exatamente o que venho repetindo há vários dias. Citação: "Por um lado, eles dizem que não precisam de ninguém. Por outro lado, há críticas sobre por que os outros não vêm ajudar sem nenhum pedido real. Esses pedidos não chegam pela mídia. Lembro que a OTAN declarou anteriormente que os Estados Unidos ainda não fizeram nenhum pedido oficial de ajuda. Não houve nenhum pedido, não houve solicitação de consultas, nada foi feito oficialmente. Todos os pedidos são apenas declarações de Donald Trump na mídia e nas redes sociais. Só isso. Não houve pedido. Como você pode exigir alguma coisa se você, não pede essa ajuda? Na Europa dizem: o que querem de nós? Precisa de ajuda? Peça oficialmente. Existem regulamentos e procedimentos. Faça o pedido, vamos consultar e discutir. E não do jeito que você está fazendo. E se vocês acham que a suspensão da ajuda à Ucrânia vai estar ligada ao Irã, isso é um erro. Acho que Trump só buscava um novo motivo. Vou lembrar vocês de um episódio. Em 4 de março de 2025, Donald Trump ordenou a suspensão da ajuda militar à Ucrânia até que a liderança do país demonstrasse compromisso com a paz. Isso aconteceu alguns dias depois de uma discussão entre Trump e o presidente ucraniano Zelensky no Salão Oval da Casa Branca. Agora vou citar uma declaração da Casa Branca feita há um ano. O presidente Trump deixou claro que busca a paz. Precisamos que nossos parceiros também se comprometam. Estamos suspendendo e revisando nossa ajuda para garantir que ela contribua para a solução do problema. Ou seja, Donald Trump, simplesmente continua sua tática de máxima pressão não sobre o agressor, ou seja, a Rússia, mas sobre a vítima da guerra, ou seja, a Ucrânia. Só que agora o motivo é um pouco diferente. Vou deixar reticências aqui.
Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei muito agradecido. Você pode fazer isso através de qualquer doação, assinatura paga ou patrocínio pelos links e dados de pagamento na descrição deste vídeo. Lá está escrito: apoiar o canal de Alexei Pet. Escolha o formato que for mais conveniente para você. É isso, cuide-se. Tchau a todos.